Oi pessoal, professor Eri. O vídeo de hoje nós vamos discutir um assunto extremamente importante e por mais que a gente já tenha dito, falado, escrito, no início de todo o ano letivo eu recebo muitos convites de muitas escolas e regionais de ensino para que a gente fale da avaliação formativa, especialmente no contexto das turmas maiores, dos anos finais, por exemplo. No caso hoje, eu quero fazer uma breve discussão sobre um dos riscos maiores que corremos ao naturalizar o discurso da meritocracia. E é sobre isso e sobre a avaliação formativa que a gente vai conversar bem rapidinho aqui nesse pequeno tempo, nesse pequeno espaço. A aristocracia, ela teve então o seu ápice, mas também teve sua queda, teve sua diminuição. E com o fim da aristocracia, você começa então a construir na sociedade, e eu estou falando especialmente das sociedades que têm crenças cristãs, de que agora o esforço próprio, o empenho pessoal, a vontade, ela resolve então tudo. E é neste momento que começa então a surgir o que a gente chama de meritocracia. A meritocracia tem um discurso sedutor, é um discurso maquiado de igualdade, quando na verdade não é. Eu já fiz vídeos anteriores, inclusive falando da origem da escola, falando da questão da origem da escola e das legislações, e vocês devem lembrar, quem assistiu, que eu falo da Lei 4024 de 61, que tinha o exame admissional. Era uma estratégia meritocrática do Estado brasileiro para justificar aqueles que conseguiam continuar estudando e justificar mais ainda aqueles que não conseguiam por falta de esforço, de mérito. Nós sabemos que isso é uma grande falácia. Recentemente eu vi um vídeo muito bacana da Rita Von Hunt e ela faz uma comparação muito interessante. Eu vou inclusive parafraseá-la. Imagina que você coloca numa pista de corrida diferentes crianças, diferentes jovens, diferentes adolescentes, e aí você diz para essas crianças, para esses adolescentes: um passo à frente quem foi criado por pai e mãe. Agora dê mais um passo à frente quem a família tem trabalho, tem emprego e tem renda. Agora dê mais um passo à frente aquele e aquela que tem todo o material escolar, que tem condições inclusive de comprar os materiais complementares. E agora você diz para todos: corram e peguem o prêmio aqui na minha mão. Você ignorar que todos aqueles que não deram um passo à frente, por mais que se esforcem, por mais que corram, eles não vão conseguir o mesmo desempenho do outro, a gente entende que isso é cruel e desigual, mas não para o discurso da meritocracia. E é nesse sentido que a avaliação formativa ela vem contrapor-se a isso. Nós não estamos falando que vai ser na sala de aula unicamente que nós vamos conseguir diminuir ou acabar com as desigualdades sociais. Todavia, quando eu ignoro isso e utilizo apenas a avaliação somativa, eu então reforço esse esforço meritocrático e acabo, de certa forma, privilegiando aqueles que já têm mais condições. Agora, tratando da questão da avaliação formativa, especificamente nos anos finais, muitas incompreensões ainda existem. Vamos a alguma delas. Por exemplo, de que a avaliação formativa é só quando eu não utilizo prova. Isso não é verdade. O Charles Radi, que tem um livro maravilhoso que eu recomendo para vocês, bem no primeiro capítulo ele explica: não é o instrumento que faz a avaliação ser ou não formativa, é o uso que se faz dele. Eu posso utilizar um portfólio e massacrar a turma.
e transformar numa estratégia somativa tão somente. E eu posso utilizar uma prova, um teste, como muitos ainda são apegados a esse instrumento, e realizar uma avaliação formativa sim. Então não é um instrumento. Uma das grandes dificuldades que, principalmente nos anos finais, ensino médio e turmas maiores, nós professores temos é de imaginar como fazer uma avaliação dessa com tantos alunos. Em outros vídeos eu também já discuti esse assunto e eu digo: a avaliação precisa ser um projeto da escola, e no mínimo por área. Quando a gente decide quais as aprendizagens, quais os objetivos de aprendizagens que o aluno deve ter, por exemplo, em história, geografia, no sexto ano, quais as aprendizagens que o aluno precisa ter, precisa desenvolver no sétimo ano, por exemplo, em língua portuguesa, em artes e língua estrangeira, por exemplo. Ao definir esses objetivos de aprendizagens ou esses conteúdos, a gente então começa já a trabalhar a avaliação, porque a avaliação ela vai recair sobre a verificação ou a análise se esses objetivos foram alcançados. O que alguns colegas não entendem é que se eu separo um dia de prova, uma semana de prova, eu não estou praticando uma avaliação formativa. Eu estou enfatizando mais a somativa. A formativa ela não separa o dia de ensinar do dia de aprender, do dia de avaliar. Então, além de ser uma função avaliativa, a função formativa ela é uma concepção. Ela é uma concepção integrada e integral. Quando eu aplico uma atividade para a turma e que eu percebo que 3, 4 alunos não estão avançando em determinado ponto, e eu separo aqueles 3, 4 alunos, e de repente até com a ajuda de mais outro aluno que está em melhor condição naquela aprendizagem, e aplico uma outra atividade para ele avançar, isso é uma prática de avaliação formativa. A avaliação formativa, ela requer da gente, de certa forma, uma postura. É uma postura epistemológica e é uma praxe, em que a gente vai monitorando as aprendizagens e a gente vai, então, colocando as aprendizagens como nosso foco, como nosso objetivo principal. A avaliação formativa, ela está a todo momento, quando, por exemplo, eu peço para um aluno fazer uma leitura de um texto. Eu percebo que ele tem dificuldades naquela leitura. E eu começo então a trabalhar estratégias para melhorar, mas não isoladamente. Eu preciso trabalhar isso na área. Por exemplo, algumas aprendizagens, objetivos de aprendizagens, podem ser explorados por diferentes componentes curriculares. Quando eu digo que deve ser esforço de um trabalho coletivo, eu estou dizendo que nós professores, nós professoras, nós deveremos então, em coletividade, na coordenação, no planejamento, estabelecer, por exemplo, esses objetivos de aprendizagem e de repente dizer, olha, tua área, acredito que pode reforçar mais isso. A minha, eu vou trabalhar com esse outro aspecto. E isso vai ajudar muito, bastante. Nunca disse que a gente não precise trabalhar com prova ou que a gente abomina o uso de prova. A questão é que quando a prova não reflete um trabalho pedagógico integrado e bem feito, ela se torna assim um instrumento de injustiça. Eu já vi muitas escolas fazerem provas multidisciplinares e que eles chamam até de interdisciplinares, mas as aulas não foram. Cada um deu o seu conteúdo, ficou no seu quintal e não integrou. E fazer essa transposição, fazer essa mudança, fazer essa ruptura dos conhecimentos é um esforço que precisa sim partir de nós. Quando eu vou trabalhar um elemento, um conteúdo, um tema, eu não consigo mais falar só desse tema dentro da minha disciplina, sem fazer, palavra nova, né? Links com outras áreas, com outros conteúdos. Quando o trabalho pedagógico é integrado, quando o trabalho pedagógico ele começa a vislumbrar todas essas interfaces, que venham as provas multi, trans, pluridisciplinares. A questão não é a prova, é como se realiza um trabalho até que se chegue a elas. Uma outra coisa importante, e a gente precisa considerar, é o papel da avaliação diagnóstica. Quando eu estou identificando as dificuldades
passando entre os corredores, entre as carteiras, observando os alunos ou quando eles me apresentam algo e eu identifico que não houve aprendizagem ou há uma dificuldade, isso é uma avaliação diagnóstica. Agora, o próximo passo é preparar estratégias com intencionalidades claras de resolver aquelas dificuldades. Ah, mas eu tenho muitas turmas. Mas você vai perceber que você tem turmas diferentes, alunos com dificuldades iguais. E aí, na nossa rede, vem a importância daqueles reagrupamentos. Eu sei que nos anos finais, o reagrupamento interclasse é mais difícil, mas na própria classe é possível. Ou então, a figura do projeto interventivo. Nós fizemos todo o mapeamento da escola, fizemos uma avaliação diagnóstica em todos os componentes curriculares, nós conseguimos identificar que nós temos X alunos com dificuldade de leitura e interpretação, que nós temos X alunos com dificuldade nas 4 operações, nós descobrimos que tantos alunos não têm a mínima noção ainda de letramento científico na geografia, na história, nas ciências, e aí a escola pode organizar dentro dos seus tempos os projetos interventivos. A gente pode reservar um tempo, por exemplo, sexta-feira, no primeiro e segundo horário, esse grupo de alunos ele pode ir para uma outra sala e aí ele ter algumas atividades ou algum professor, algum profissional que ajude a superar aquelas dificuldades. Aí alguém fala, mas eu não tenho sala. Peraí, eles foram para uma outra sala, os outros alunos acabaram sendo movimentados também. Na verdade, pessoal, a avaliação formativa, ela chega praticamente a ser uma compulsão. Eu tenho compulsão pela aprendizagem. Eu quero que esses meninos aprendam, eles precisam aprender e eu vou utilizar todas as estratégias possíveis, mas não eu sozinho. Um professor, uma professora sozinho que tenta encadear ou desencadear um processo desse é exaustivo. Ele não vai dar conta, é muito difícil dele dar conta de uma tarefa tão árdua. A avaliação formativa, ela requer um trabalho coletivo, um planejamento integrado. Quando eu estou observando as atividades, as leituras, as produções dos estudantes e começo a identificar as dificuldades e eu já começo a elaborar as estratégias de intervenção, isso é uma avaliação formativa. A outra, a somativa, eu trabalho 2 meses, deixo as coisas acontecerem, no final do bimestre eu entrego a prova com a nota e aí digo quem está de recuperação e quem está bem. Não é isso que a gente quer. A avaliação formativa é a intervenção durante o processo para que a gente não chegue a esse estágio ruim da recuperação, que é uma estratégia da avaliação somativa, e infelizmente em alguns casos da retenção ou reprovação. Não é fácil. Nós temos uma cultura de mais de 300 anos que escola é o que ainda é, infelizmente, em alguns casos, e o que a gente está propondo é um olhar mais humano, é um olhar mais inclusivo e, sobretudo, uma ruptura com essa ideia de meritocracia que é uma injustiça. O tratamento igual aos desiguais, nesse caso, além de injusto, não é ético. Pessoal, espero que gostem. Espero que tenha contribuído com alguma possibilidade de mudança das práticas. Mas olha, sem que a gente estude, sem que a gente leia, sem que a gente se aprofunde um pouco nesse conhecimento, a avaliação se torna um elemento de práticos. E o risco é que quando ela se torna um elemento de práticos, a gente começa a praticar apenas com as referências que nós temos em função do que fizeram conosco. Todo professor tem vários professores dentro de si e nós muitas vezes reproduzimos isso e naturalizamos. É isso, espero ter ajudado e a gente continua aí nessa luta por uma escola pública, laica, plural, de boa qualidade e, sobretudo, justa.